Boa noite a todos. É com imensa alegria, com uma satisfação enorme, que me encontro com cada um de vocês nesta noite de hoje. Que Jesus de Nazaré possa nos envolver com seu manto de amor e de misericórdia e que possamos nos desprender um pouco do nosso dia a dia para as reflexões da noite. Pois bem, o nosso tema é autoconhecimento. Nós precisamos, depois dessas reflexões, sair daqui com a ideia da importância do autoconhecimento nas nossas vidas. Então, se a gente sair daqui de hoje, depois dessas ideias, já valeu muito a pena estarmos aqui. E nós precisamos responder uma pergunta no final. O que nós precisamos nos dias atuais? Quando chegarmos ao final, nós vamos novamente fazermos essa pergunta para nós mesmos, para ver se a gente encontra essa resposta. Autoconhecimento é isso, é perguntar e é encontrar os porquês e as respostas. Pois bem, o autoconhecimento não é unicamente um pensamento cristão. Ele esteve presente em todas as épocas da humanidade, das civilizações, das tradições culturais diversas, filosóficas e religiosas, na Grécia, na Pérsia, no Egito, enfim, na Índia. Então, é um pensamento do planeta inteiro, da humanidade inteira, das pessoas com a preocupação de se autoconhecer. Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, ele dizia assim: eu me busco a mim mesmo. Depois aí vem o Buda ele tinha esse pensamento, ele diz, olha, quem deseja eliminar as causas do sofrimento, vejam bem, e alcançar a autoiluminação, isso é o quê? O autoconhecimento. Autoiluminação, ele se referia ao quê? Trazer luz para a alma. Depois vem Krishna, que é aquela deusa do hinduísmo, ela também proporcionou esses ensinamentos. Ela diz assim, o encontro do homem consigo mesmo e o combate às imperfeições morais são condições essenciais para a evolução espiritual. Vejam bem, Kardec pergunta aos espíritos, como se melhorar. E os espíritos dizem, o sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. Sócrates viu aquele dizer no templo do Apolo, em Delfos, e falou sobre isso também. Ele viveu 400 anos antes de Cristo, Sócrates, e ele se perguntava, tinham várias perguntas que ele nos trouxe essa ideia. Você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em que você acredita? Você realmente está conhecendo aquilo em que você acredita, aquilo em que pensa ou em aquilo que você diz? Eu também não sei, é por isso que eu pergunto. Então, ele foi esse divulgador do autoconhecimento, como fazer de forma prática esse autoconhecimento. Vem Santo Agostinho, o que é que Santo Agostinho diz? Olha, o pai da igreja, acrescentou essa recomendação, olha, eu fazia diariamente uma autoavaliação honesta comigo, identificando meus procedimentos, como que eu tinha me manifestado, me comportado naquele dia. Aí vem Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, para a sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, nós podemos perceber que o autoconhecimento é uma questão básica, vamos dizer assim, de toda a humanidade. Uma importância geral que todos nós reconhecemos. Mas o que seria esse autoconhecimento? Como é que nós fazemos? É a nossa forma de se perceber. Ou seja, é a capacidade de se permitir conhecer.
Porque nós temos que querer e ter boa vontade para isso também. Então, o autoconhecimento, você aprende melhor os seus sentimentos, reconhece os seus sentimentos, bons ou ruins. Desenvolve a aceitação de como você é, o grau evolutivo que você se encontra. Você valoriza as suas competências, as suas habilidades, porque você reconhece o que você é bom, em que você age de forma correta. Você consegue impor limites para você mesmo e para com os outros em relação a você. O autoconhecimento proporciona o melhoramento dos relacionamentos interpessoais todos, convívio familiar, com os amigos, com o trabalho, todos os relacionamentos. Aumenta a sua autoconfiança, porque você se conhece, você sabe do que você é capaz. Você sabe da sua competência, das suas qualidades. Melhora a tomada de decisão. Gente, melhora a nossa tomada de decisão, de escolhas na nossa vida. Só isso daria um tema de uma palestra. Como o autoconhecimento pode me ajudar nas minhas escolhas? Quem sabe? De uma outra vez. Fortalece a sua autoestima. Então, o autoconhecimento é tudo, nos faz entender o que é melhor para nós mesmos. Olha que interessante. Se autoconhecer vai evitar o quê? A sua baixa estima, vai evitar a sua ansiedade, a frustração, vai evitar o que é a instabilidade emocional, porque eu vou me conhecer, eu vou me respeitar, eu sei exatamente os meus limites. Por que eu vou me frustrar? Se eu reconheço que uma parte de mim ainda tem imperfeição. Então, o autoconhecimento, ele mantém esse estar mental satisfatório para que a gente possa refletir as coisas naturais das nossas vidas, para que a gente possa fazer as melhores escolhas para nós mesmos. E é interessante que o autoconhecimento é esse exercício de observação e percepção de quem você é, mas não é um dia perdido, são todos os dias. É essa percepção contínua, constante, é um processo. Aí nós poderíamos nos perguntar, porque para a gente entender uma coisa, é preciso a gente perceber o contrário dela, para ficar mais uma apreensão melhor do que nós pensamos. E qual seria o oposto do autoconhecimento? Bom, temos que compreender que autoconhecimento são todas as fases da vida. Desde o bebê. Mas como é que o bebê tem autoconhecimento? Tem, através dos estímulos de quem rodeia ele. Então, o autoconhecimento, ele é por toda a vida, desde o bebê até os 100 anos de idade, não importa a idade. Porque toda idade tem as suas peculiaridades de aprendizado, de evolução, de percepção. Então, aqui nós vamos falar do oposto do autoconhecimento na vida adulta, porque senão a gente ia se estender muito. E qual seria o oposto do autoconhecimento? Bom, você não sabe quem você é. Você não sabe o que você gosta. Você não sabe o que é que você quer. Você não tem sonhos. Você não sabe quais são os seus sonhos. Você começa a dizer sim para aquilo que você deveria dizer não. Você diz não para aquilo que você deveria dizer sim. Então, o não autoconhecimento, você não consegue selecionar, você não consegue escolher o que é melhor para você, porque você não sabe o que é melhor, você não sabe o que é pior, você não pergunta a você mesmo, você também não pergunta aos outros, porque se você não auto se conhece, você receia se relacionar com os outros. Porque se você não conhece as suas capacidades, se você não conhece a você mesmo, você não reflete, você evita refletir. Então você não consegue distinguir o que é bom, o que é ruim. Nós poderíamos fazer aqui um comparativo. A pessoa que não se conhece é como um barco, mas um barco à deriva. É aquele barco que não tem bússola, não tem remo, é aquele barco que não tem nada. É aquele barco que vai para onde o vento leva. E se o vento levar para o rochedo, vai lá, se arrebenta no rochedo. Porque não tem direcionamento. Porque não se conhece. Porque não sabe o que é bom.
porque não estabelece prioridades, não estabelece planos, propósitos de vida, não estabelece sonhos, não estabelece metas, não tem estratégias para viver uma vida melhor. Pois bem, desenvolver essas habilidades e competências estão intrinsecamente ligados ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele é paulatino, progressivo, todos os dias. Chico Xavier, certa feita, ele disse uma coisa interessante, né? Chico, é a sua sabedoria. Ele diz assim: ao longo da minha vida, muitas portas se fecharam, mas eu compreendi que aqueles eram lugares que eu nunca deveria entrar. Isto é autoconhecimento. É com o tempo a gente perceber que aquilo que não deu certo, que aquilo que a gente achava que era o pior para nós, foi o melhor que poderia ter acontecido para o nosso próprio aprendizado e evolução. Então, o Ney Prieto Pérez, que é um livro, assim que eu me tornei espírita, eu li muito ele, bem antiguinho, né? Mas a febre, eu acho que ela fica renovando. Ele diz que há 3 maneiras de se conhecer. A primeira delas é o convívio com o próximo. Depois ele diz, olha, a gente aprende muito com a dor e a gente aprende com o autoconhecimento. 3 formas de se conhecer, 3 formas de aprender, de se conhecer. Então, o convívio com o próximo é o quê? É a gente observar as nossas reações perante as manifestações do meio e das outras pessoas. E é importantíssimo para a gente, para o nosso próprio aprendizado. E está em todo lugar, né? No convívio escolar, no trabalho, na família, na casa espírita, no templo que você participa. Então, tudo isso é o que a gente vai aprendendo com o convívio com o outro. Acerta os nossos próprios limites, porque nós verificamos os nossos limites no momento do convívio com o outro. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. O dever começa precisamente no momento que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que quereríeis alcançar para vós mesmos. Isso é o convívio com o outro. É o patamar. É eu fazer o outro que eu gostaria que o outro me fizesse. Ou conhecer-se pela dor. Bom, conhecer-se pela dor. A dor é uma consequência de quê? De algum descumprimento da lei divina em relação, algum descumprimento nosso em relação às leis divinas. Vem o quê? A dor facultando a cada um de nós a retomada do caminho correto. E o que seria o sofrimento? O sofrimento seria a reação a essa dor que chega no nosso dia a dia. Pois bem, através da dor, o que é que acontece? Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, não é verdade? Principalmente quando alguém está passando pela mesma dor que nós já passamos. Não nasce na gente esse sentimento de piedade, a gente se sensibiliza mais também com o sofrimento do outro, quando a gente sofre. E além, claro, do fortalecimento da nossa fé em relação à bondade do Criador. Ele diz, olha, e como é que a gente se conhece pela autoanálise? Esse conhecimento da autoanálise é um conhecimento natural. É algo que eu procuro. Não é imposto pela providência divina. Não é imposto, vamos dizer, pelo outro no meu convívio e nos meus relacionamentos. Mas é algo que eu procuro fazer de forma natural. Então, eu vou atrás. É essa busca permanente, diária e contínua de se conhecer. E talvez seja a categoria, vamos dizer assim, que nós devemos mais despertar para fazer, porque é nesse momento que eu procuro o meu autoconhecimento que eu digo assim, bom, agora eu vou ser a proprietária do meu futuro. Eu não vou deixar unicamente que as coisas venham acontecendo para que eu possa superar e melhorar, mas eu vou procurar melhorar de forma natural, de forma impulsiva, da minha boa vontade, do que eu quero para mim. Então, é esse envolvimento, vamos dizer assim, que nos faz perceber que nós podemos melhorar de forma natural, procurando a cada dia essa busca pela evolução.
Então, aprendemos, né, a nos autoconhecer pelas relações interpessoais, pela dor e pelo autoconhecimento. Enfim, mas eu queria chamar a atenção de vocês agora e que vocês pudessem realmente ter foco nesse momento, que a gente recorre a Haroldo Dutra. É um grande palestrante espírita, ele é juiz de direito, e que ele fala muito sobre autoconhecimento. E ele diz, olha, eu tenho 5 dicas para dar para vocês, para aumentar, acelerar essa forma de se autoconhecer. Autoconhecer de forma natural, essa busca natural que cada um de nós deve ter. Ele diz, a primeira dica é o seguinte, ter compaixão, ser compassivo. E o que é compaixão? Compaixão é ter empatia, não é? Ter compaixão é não ter indiferença. Mas essa indiferença a gente não deve ter unicamente com o outro? Não. Nós também não podemos ser indiferentes com nós mesmos. Então, antes de começar a fazer essa esse autoconhecimento, esse estudo, essa observação de nós mesmos, é preciso a gente entrar nesse processo com uma energia de compaixão. Então, ele diz o seguinte, eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos um pouquinho, só para a gente fazer essa prática. Fechem os olhos. Imaginem nesse instante uma pessoa que vocês amam muito, ou um bichinho de estimação que vocês amam muito nesta existência, um cachorrinho, um gatinho, enfim. Alguém ou um animalzinho que vocês gostam muito. Sintam nesse instante o amor que vocês têm por ele e o amor que ele tem por vocês. Reflitam, sintam essas energias, essa energia de amor e de compaixão. Então, de posse desse sentimento de amor e de compaixão, pense em você. Pense nos seus pontos fracos, pense nos seus pontos fortes, todos energizados com essa energia de amor e compaixão. Nesse momento, vocês podem começar a fazer a prática do autoconhecimento. Então, peço que devagar abram os olhos novamente. Nós fizemos essa prática bem rápida, só para que a gente possa se familiarizar com ela e podemos fazer em casa. Porque, segundo Haroldo, ele diz assim, para o autoconhecimento, nós precisamos estar com a energia do amor e da compaixão. Porque senão o autoconhecimento ele se torna extremamente cansativo e estressante. Porque se autoconhecer não é fácil. Não é fácil porque para a gente não é fácil a gente admitir os nossos erros, admitir as nossas imperfeições, admitir as nossas fraquezas. Mas é importante que a gente também possa reconhecer as nossas forças, reconhecer o que há de bom em nós. Vejam bem, vocês são incríveis em determinados aspectos. Vocês são seres iluminados em determinadas individualidades de vocês. Vocês já evoluíram muito, muito até hoje. Nesta existência, vocês são totalmente diferentes das pessoas de 10 anos atrás. É preciso reconhecer isso no autoconhecimento. Até para que não haja o julgamento. Porque o julgamento, ele traz o quê? A culpa, o remorso. Então, a gente tem que se respeitar acima de tudo nesse processo do autoconhecimento. A segunda dica do Haroldo, ele diz o seguinte, seja proativo. E o que é ser proativo, não é? Essa competência que me impulsiona a resolver algo. Às vezes, eu pensando, o que é que ocorre? Eu percebo que algo não está bem. Vamos dar um exemplo prático. Acontece um incidente, uma bobagem no trabalho, e eu não resolvo. Então, os dias vão passando, aquela pessoa vai criando aquela animosidade comigo, e aquela coisa vai crescendo, vai tomando rumo, vai prejudicando toda a equipe, ou a mesma coisa pode acontecer dentro do seio familiar.
Então, o que é necessário? Eu ser proativa, eu perceber que isso vai acontecer no futuro e já resolver hoje. Ou mesmo que eu não perceba o que vai acontecer no futuro, mas a partir do momento que aconteceu, que eu perceber, eu já vou tentar, já vou tratar de resolver. Ser proativo é isso, é dar um passo à frente na resolução dos problemas. Muito interessante. Então, é perceber aquilo mesmo antes que aconteça, para a gente tentar resolver. Então, Haroldo, ele diz, olha, agir, é a ação que faz com que a gente viva melhor, que a gente decida melhor e que a gente conviva melhor com as outras pessoas. Tudo isso está interligado, a ação, viver melhor, decidir melhor, conviver melhor. Então, às vezes, a gente sabe que a gente erra. Às vezes a gente não sabe. Aí a gente pode se perguntar, por que você erra? Será que é porque não sabe ou você sabe que está errando? A gente pode se perguntar, você se sente motivado a acertar? É uma grande pergunta. Mas se você está lucrando com o seu erro, será que é por isso que você não quer acertar? Atende a algum interesse pessoal? Ou está lhe dando ibope, fama ao seu erro? O que está acontecendo? Ou você não tem compromisso de fazer o que é certo? Precisamos pensar. Muitas vezes nós não compreendemos que estamos errando, mas talvez, a maioria das vezes nós percebemos e nos escondemos atrás do nosso orgulho para não acertar. Então, a ação é decisão, é viver melhor, é pensar o que é melhor para mim. O imediatismo muitas vezes não é o melhor. Às vezes a tomada de decisão que nós pensamos que é o melhor naquele momento, ou às vezes não. Eu sei que não é o melhor, mas não tenho coragem de fazer diferente. Me falta iniciativa, me falta boa vontade de fazer diferente. Essas reflexões que nós devemos ter dentro do nosso autoconhecimento. A terceira dica, ele diz, seja específico nas suas perguntas. Sócrates nos ensinou a fazer as perguntas a nós mesmos e encontrar as respostas. Pois bem, será que eu posso fazer uma pergunta bem genérica para mim encontrar a resposta? Por exemplo, qual é o meu comportamento nas relações pessoais? São comportamentos bons ou ruins? Eu vou encontrar essa resposta? Direto, não. Como é que eu posso fazer? Eu tenho que ter uma resposta mais específica, mais direta, mais clara. Como? Você tem que escolher uma coisa para você investigar. Qual é o meu comportamento dentro do meu seio familiar? Lá na minha casa. Como é o meu comportamento quando eu visito? Como é que eu me comporto quando eu vou na casa de um familiar meu? Olha como tomou outro rumo que a gente tem como responder. Por que eu me irrito facilmente com determinada pessoa? Não é por que eu me irrito na vida, não. Por que é que eu me irrito com determinada pessoa? Por que é? Como é a minha comunicação com todas as pessoas? Não. Como é a minha comunicação com meu esposo, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado? Como é a minha comunicação com os meus filhos? Como é a minha comunicação com os meus pais? Como é a minha comunicação no meu ambiente de trabalho? Olha como mudou. A pergunta, você já imagina em algo. Então, as perguntas têm que ser claras e específicas, diretas, para que a gente possa fazer uma análise da resposta. E essa observação, ela pode durar tempo, a depender, horas, dias, meses. Quando passar muito tempo, talvez seja até necessário procurar um profissional para nos ajudar a encontrar essas respostas. Leandro Carnal, que é aquele historiador, acredito que a maioria aqui já tem ouvido falar, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se algo lhe irrita, é porque ele se comunicou com algo seu, que é investigar. Não, desculpem. Só existe irritação via espelho. Se eu estou bem resolvido com uma coisa, veneno só funciona se eu aceitar beber. Se não, vai ser só o oferecimento da raiva de alguém.
Veja bem, se alguém diz algo de você e esse algo é verdade, por que ter raiva? Será que não foi o orgulho ferido? E se o outro disse alguma coisa de você é mentira? Poxa, é mentira. E daí? Por que ter raiva? Percebe? Como o problema, o que da questão não é o outro. Somos nós. São os nossos sentimentos. É a nossa reação em relação ao comportamento do outro. É isso que nós devemos nos preocupar, é isso que nós devemos trabalhar. Porque se já é difícil trabalhar isso em nós, então o outro é com o outro. Vai chegar o tempo dele, a oportunidade dele. Então, chegamos aqui à quarta dica do Haroldo, que ele diz assim: observe as fraquezas e as forças. Nós já falamos aqui um pouco das fraquezas e das forças. Mas ele diz assim: nesse processo de autoconhecimento, nós não estamos lidando com inquérito policial. Ele é um juiz e fala esses exemplos. Nós não estamos lidando com inquérito policial. Aqui não vai ter uma sentença de condenação ou uma sentença de absolvição. Porque você não é um investigado. Você não é um criminoso. Todos nós estamos no patamar de um planeta de provas e expiações para aprender e evoluir. Então, nós temos que aprender a fazer esse autoconhecimento, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, mas também reconhecendo as nossas forças, reconhecendo os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas competências. Olha como é diferente. Ele diz assim: nunca se esqueça da sua luz. Nunca se esqueça, faça a sua luz brilhar, a sua luz interior brilhar. Porque a nossa casca ainda tem imperfeições, mas o nosso interior é só luz. Então ele diz assim, Caetano Veloso fala uma frase numa de suas músicas, ele diz: de perto ninguém é normal. Olha que legal, de perto ninguém é normal. Ele diz: eu vou mais além. E eu digo o seguinte: de mais perto ainda, todo mundo é divino. Por que é importante a gente perceber isso? Perceber que nós somos criação de Deus. Perceber que dentro de nós existe uma luz divina, uma semente, uma centelha que está posta a progredir, a evoluir e dar maravilhosos frutos. Mas uma coisa importante, além de perceber o divino que há em mim, que há em você, é perceber o divino do outro. E nunca se esqueça, jamais julgue o outro, jamais se sinta melhor do que o outro, jamais seja arrogante com o outro, porque o outro também tem um divino nele, porque o outro também é nosso irmão, filhos de um mesmo Criador, com a mesma centelha divina que todos nós temos. Por que isso é importante? Porque aqui vai nascer o amor por você mesmo e o amor pelo outro, pelo reconhecimento da divindade, do divino que todos nós temos. E a quinta dica do Haroldo: observe, quinta e última, observe suas relações humanas. Ele diz assim, meditar é importante, ficar sozinho é importante em determinado momento, né? Cultivar o silêncio, respeitar aquele momento só com você é muito importante. Agora, passar 40 anos na montanha, você vai ter autoconhecimento, mas esse autoconhecimento corresponde a 50%. Porque ele diz assim, 50% é o mergulho dentro de você, 50% é o mergulho no outro, 50% é a interação com o outro, 50% são as relações humanas. Olha que interessante. Gente, é assim. Existem aspectos da nossa individualidade que nós só conhecemos com o convívio com o outro. Às vezes a gente diz assim, mas fulano me tira do sério. Eu sou calma, mas a minha calma tem limite, não é verdade?
E é para ter vergonha de reconhecer o meu limite? Não. Nós temos que conhecer o nosso limite para poder mudar e elastecendo cada vez mais esse limite, até chegar um dia daquela pessoa ter o mesmo comportamento e não me tirar do sério. Olha que interessante. Olha que interessante, então, o reconhecimento desses aspectos diferentes da minha individualidade, eu só vou ter como reconhecer se eu conviver com o outro. Então, por isso que ele diz, você sozinho você vai conseguir 50%. Os outros 50% só nas relações pessoais, nas relações com os outros. Então, a gente começa a perceber a diversidade de pensamento, de ideias, respeitar um, respeitar o outro, mudando e melhorando. Olha que interessante, mas a gente começa a perceber que nem todo mundo é igual a nós, nem todo mundo é igual a você. Você não é parâmetro para as outras pessoas. E daí nasce o quê? O respeito. Uma coisa que tanto a gente precisa nos dias atuais, o respeito e o amor pelo outro. Bom, são as 5 dicas do Haroldo, então vamos só relembrar. Ter compaixão na hora do autoconhecimento, ser proativo, ser específico nas nossas perguntas, nas nossas observações em relação a nós mesmos, observar as nossas fraquezas e as nossas forças e observar as nossas relações humanas. Bom, conhecer é um processo, certo? Uma jornada que não tem fim. Por que a gente diz que é uma jornada que não tem fim? Vocês lembram da questão 1 do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois bem, se o conhecimento tivesse fim, quando você chegasse ao fim do seu conhecimento, você seria Deus. Ou seja, seria Deus e você com a inteligência suprema. Então, nós teríamos, vamos dizer assim, que mudar a questão do Livro dos Espíritos. E por que é interessante a gente pensar isso? Porque o conhecimento não tem fim, gente. O conhecimento não tem fim, o conhecimento é infinito. Aí nós poderíamos perguntar, os espíritos puros que estão nos orbes terrenos, né, naqueles orbes celestes, eles são espíritos puros, acabados moralmente. Ou seja, moralmente acabados. Mas o conhecimento continua mesmo no espírito puro, porque o conhecimento é infinito. Mais uma razão, importante razão, para a gente sair hoje dessa noite maravilhosa com a ideia nas nossas consciências da importância do autoconhecimento nas nossas existências. Não somente esta existência material, olha que interessante, mas na existência do espírito imortal. Pois bem, então, vamos lá. Para a gente já irmos para o final das nossas reflexões. Hoje nós vivemos no mundo de opiniões. Nós trocamos opiniões diversas sem conhecermos a matéria. Opinamos por tudo, sem razão. E, aliás, todas as vezes a gente opina e tem razão do que a gente está opinando. Então, a ignorância tem certeza de tudo. A única que duvida é a sabedoria, concordam? Então, a opinião é provisória. Nós temos que ter isso em mente para que a gente possa perceber o autoconhecimento sem opinião e sem julgamento. Porque a opinião é uma visão superficial. A opinião ela é provisória. Ela é muito fácil de ser dada, mas também não é importante, porque não tem veracidade. O julgamento no autoconhecimento tortura. Nós não podemos julgar no autoconhecimento. Nem podemos julgar a nós, nem podemos julgar o outro, nem podemos condenar a nós, nem podemos condenar o outro. E isso é importante, gente, porque é mão dupla. Se eu me julgo, eu vou julgar o outro. Se eu não me respeito, eu não vou respeitar o outro. Então, se você é inflexível com você, você vai ser inflexível com o outro.
Por isso que é tão importante se conhecer, se perceber. E seja curioso, não crítico, porque isso impede o julgamento. Quando seu colega de trabalho chegar atrasado, você já pensa, mais uma vez atrasado. Não seja crítico, seja curioso e vá lá e pergunte: fulano, o que foi que aconteceu? Houve algo? Aí fulano diz: foi, a minha filha passou a noite no hospital doente. Então é importante que a gente perceba nesse pequeno exemplo que o nosso grande desafio é nos conhecer melhor, ou talvez conhecer aquele que nós não imaginamos que somos. E isso é a grande dificuldade, é imaginar que nós não somos o que nós pensamos que somos. É um grande desafio. Mas lembram daquela pergunta que eu fiz lá no início? Qual a importância que há de algo importante nos nossos dias atuais? Eu poderia dizer felicidade e autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento nós não podemos ser felizes. Olha, gente, quem está feliz não está preocupado com o outro. Quem está feliz não julga o outro. Quem está feliz não menospreza o outro. Quem está feliz trata o outro bem porque ele está feliz, ele quer transbordar aquela energia de felicidade. Então o que é que nós precisamos? Autoconhecimento, que nos leva à felicidade. Porque quanto mais nós nos conhecemos, menos nós sofremos, menos dores nós sofremos, mais felizes nós ficamos. Então é esse o paralelo final, da reflexão final que nós devemos fazer. Felicidade e autoconhecimento. São duas coisas que nós procuramos nos dias atuais. E muitas vezes é muito simples, porque nós devemos procurar nas coisas simples, mas nós procuramos ao avesso nas coisas mais complexas. Pois bem, para finalizar as reflexões da noite, eu vou só ler uma mensagem do José Carlos de Luca, desse livrinho Sempre Melhor, em que ele fala no DNA da origem divina. Ele diz assim: nosso verdadeiro DNA é de origem divina. Como ouvi certa feita do Padre Léo, o significado espiritual da expressão DNA quer dizer: Deus é nosso autor. Olha, gente, DNA, Deus é nosso autor. Que imagem bela e verdadeira. Deus é nosso autor. Deus é o pintor e nós somos o quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom. Eu sou a obra-prima do artista chamado Deus. Mas não sou obra pronta. O alicerce Deus colocou. Agora o próprio homem deve se preencher do concreto divino para edificar a casa de felicidade por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. E é exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. Então, com essa mensagem final de reflexão, nós agradecemos a Jesus de Nazaré pela oportunidade dos conhecimentos, pela oportunidade de estarmos nessa noite juntos nessa casa de oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muito amor, muita paz e misericórdia.